chegando no Grêmio, tem reforço muito próximo de ser anunciado oficialmente pelo Tricolor. Trata-se de Rodrigo Caio, zagueiro de 31 anos e que está livre no mercado após não renovar o seu contrato com o Flamengo em dezembro do ano passado. A gente conseguiu algumas informações de bastidores e vai trazer aqui para você o andamento desse negócio que está muito próximo de ser finalizado. Dá para garantir praticamente que esse negócio está pronto, os bastidores e, mais importante de tudo, a composição do status desse jogador que ele vai ter ao chegar no Grêmio, ao se apresentar ao Grêmio, a maneira como o Grêmio vê o Rodrigo Caio para a sequência da temporada. A gente vai contar tudo agora aqui no canal com o apoio da Esportes da Sorte, a casa de apostas que aposta no Grêmio. Então faz o teu cadastro, link tá aqui embaixo na descrição do vídeo para você entrar lá fazer o seu cadastro. Hoje tem Grêmio pela Libertadores da América contra o The Strongest, 19 horas, então já dá para você fazer aquela fezinha lá se fizer o seu cadastro agora aqui na Esportes da Sorte. Link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Pessoal, Rodrigo Caio, muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Grêmio. Informação antecipada lá pelo pessoal da Rádio Bandeirantes. O que acontece nessa negociação? O que está cercando essa negociação? Rodrigo Caio já está em deslocamento para o Rio Grande do Sul. Ele vai desembarcar em Canoas, que é o lugar mais próximo de Porto Alegre, onde tem voo hoje. Então vai desembarcar em Canoas, vai a Porto Alegre e vai finalizar os trâmites, né? Ainda restam alguns pequenos detalhes, como por exemplo a composição de todas as metas. Esse contrato do Rodrigo Caio vai ter produtividade, esse é um ponto importante para trazer aqui para vocês, mas ainda não está, todas essas metas ainda não estão alinhavadas. Então o jogador vai vir para o Rio Grande do Sul, vai definir isso e aí vai fazer exames e depois de fazer exames será oficialmente anunciado pelo Grêmio, tá? Jogador que chega por uma indicação do técnico Renato Portaluppi, que já deu declarações públicas, inclusive a última delas, entrevista coletiva lá no CT do Corinthians, quando o Grêmio ainda estava fazendo a sua preparação em São Paulo. É um jogador que agrada muito ao técnico Renato Portaluppi. O técnico Renato entende que esse jogador pode ser muito importante e terá um status muito bem definido a hora que o Rodrigo Caio for anunciado pelo Grêmio e começar os seus trabalhos junto ao grupo, tá? Rodrigo Caio chega para a composição de grupo, pelo menos esse é o diagnóstico que o Grêmio faz por alguns fatores. Primeiramente, muito tempo sem jogar. Rodrigo Caio não joga uma partida oficial de futebol desde dezembro do ano passado. Essa partida de dezembro do ano passado, que foi a última rodada do Brasileirão quando o Flamengo venceu o Cuiabá no Maracanã, foi uma partida de despedida. Ele entrou na reta final do jogo. Então, se a gente for considerar um jogo oficial, faz muito mais tempo que o Rodrigo Caio não entra em campo. Então, por esse quesito, o Grêmio não vai colocar no Rodrigo Caio, neste momento de largada, de primeiro momento, uma expectativa de que esse jogador chegue para resolver. É um jogador para composição de grupo. O Grêmio perdeu um jogador com esse status no elenco, que era o Bruno Vini. Bruno Vini foi anunciado pelo Vitória há cerca de 2 meses, então o Grêmio ficou sem esse jogador no seu plantel. Obviamente o Rodrigo Caio não vai poder atuar nas últimas rodadas da fase de grupos da Libertadores. Será reforço se o Grêmio se classificar a partir das oitavas de final por conta do regulamento, mas para Campeonato Brasileiro já pode atuar. Isso porque ele já estava livre antes do fechamento da última janela de transferências e com isso basta a inscrição no BID e esse jogador já pode entrar em campo. Obviamente que ele não vai entrar em campo uma semana depois de se apresentar, porque é um jogador que está há muito tempo sem fazer treino com bola junto com companheiros, ritmo de treino. Então é um jogador que o Grêmio vai preparar ao longo das semanas para, assim que tiver disponível, ele fazer parte do grupo de jogadores. Esse é o status que o Rodrigo Caio chega no elenco do Grêmio. Composição de grupo, jogador que não vai jogar todos os jogos inicialmente, mas é um jogador que chega para melhorar o nível do sistema defensivo. O Grêmio já contratou um jogador com status de titularidade, que é o Gemerson, que veio do Atlético Mineiro, que inclusive vai se apresentar ao Tricolor no dia 10 de junho, mas só poderá atuar no dia 10 de julho, quando a janela de transferências abrir. Então, é um jogador que chega, como a gente disse, para a composição de grupo. Própria declaração do técnico Renato Portaluppi, quando ele revelou a negociação com o Rodrigo Caio lá para o programa Boleiragem do Sport TV, deu conta de que era um jogador que chegaria para a composição de grupo. O Renato até disse que não vai jogar todos os jogos, mas é um jogador muito interessante e eu gosto muito dele. Então o Rodrigo Caio chega para compor o grupo, pelo menos essa é a estimativa, a previsão inicial da direção do Grêmio e também da comissão técnica para a chegada desse jogador. Formulação de contrato, tá? A gente ainda não tem a informação de até quando vai ser o contrato do Rodrigo Caio, mas existem 2 caminhos que são muito possíveis. Primeiro, um contrato até o fim do ano sem renovação automática, ou seja,
fica aqui até o fim do ano, produz e a gente vai ver o que a gente vai fazer no fim do ano, se a gente renova, se vale a pena renovar ou não. Muito parecido com o contrato do Luan, ano passado, que também chegou no meio de temporada, teve um contrato até dezembro, e em dezembro o Grêmio decidiu que não ia renovar. Ou um contrato bastante parecido com o formulado para o Bruno Vini no início de 2023, que é um contrato de 1 ano, ou seja, aliás, de 1 ano no caso do Bruno Vini, mas para o Rodrigo Caio seria um contrato de 6 meses, né? Até dezembro, com renovação automática, caso você cumpra metas. Essas metas que ainda precisam ser alguma delas definidas, tá? Então esses são os dois caminhos mais prováveis. O anúncio do jogador deve acontecer a qualquer momento. A gente não sabe os processos que o Grêmio pretende cumprir antes de fazer o anúncio, porque alguns jogadores o Grêmio é um pouquinho mais rigoroso com documentação, exame médico, outros nem tanto. Então, o jogador vai ser anunciado a qualquer momento pelo Grêmio, a tendência é essa. Mas é um jogador que chega com pelo menos uma remuneração fixa bem abaixo do que foi solicitada no início do ano, por exemplo, quando o Rodrigo Caio negociou com o Cruzeiro, tá? No início do ano, a negociação caminhava por um salário de patamar intermediário, ou seja, 300 mil, 350 mil nessa volta para o Rodrigo Caio desembarcar em janeiro para jogar no Cruzeiro. A negociação acabou não acontecendo porque as partes não chegaram a um acordo. Desta vez no Grêmio, aí vou dar o crédito para o Diego Torbes que trouxe essa informação em primeira mão, o salário fixo do Rodrigo Caio será abaixo de 200 mil reais por mês, ou seja, um salário bem modesto em comparação ao patamar de investimento do Grêmio. Se a gente for considerar que o Jeromel ganha praticamente 600 mil, se a gente for considerar que o Kahneman ganha esse valor também, se a gente for considerar que o Rodrigo Eli tem um vencimento elevado, o Rodrigo Caio chega por um salário abaixo de 200 mil e se ele cumprir essas metas, obviamente, esse valor vai subir mensalmente de acordo com a sua própria produtividade. Será, aliás, um salário muito parecido com o do Gustavo Martins, que o anúncio oficial da renovação também deve acontecer a qualquer momento. Inclusive, você está vendo aí na imagem, o novo contrato dele com o Grêmio já está no bid, ou seja, o novo contrato dele já está valendo. Ele já tem um vínculo vigente com o Grêmio, teve valorização salarial, teve aumento da multa rescisória e também teve aumento no tempo, tá? Tendência é de que esse contrato seja assinado até o fim de 28. Então, Gustavo Martins vai ganhar um salário próximo a 140, 150 mil reais por mês, que é um salário bem parecido com esse salário fixo do Rodrigo Caio, que está chegando ao Grêmio. Grêmio que vai abrir a segunda janela de transferências da temporada 2024 já com 2 reforços, Gemerson e Rodrigo Caio. A tendência é de que o Grêmio não busque novos zagueiros, a não ser que o Gustavo Martins seja vendido. Aí, se o Gustavo Martins for vendido para a Europa no meio do ano, o Grêmio vai olhar com mais carinho para essa posição e talvez possa até trazer mais um jogador para suprir. Ainda tem a possibilidade de aposentadoria do Jeromel, que o Grêmio ainda não decidiu se vai renovar o contrato dele ou se não vai. Então, essa é a situação do Grêmio no mercado. O que o Grêmio busca, além de zagueiro? Volante, camisa 5. O Renato enxerga que essa é uma carência, na verdade, não é dificuldade, uma carência no elenco do Grêmio. O Grêmio não tem esse jogador na avaliação do Renato. Atacantes, ou seja, atacante para lado de campo se Gustavinho e Nathan Fernandes forem vendidos, e o Grêmio vai sofrer com atacantes de lado, porque o Soteldo deve ser convocado pela seleção da Venezuela para a Copa América, então o Grêmio não vai ter esse jogador durante esse período. E meia, tá? A naturalização do Cristaldo acabou não saindo a tempo, o Cristaldo não será desfalque do Grêmio durante a Copa América, mas o Grêmio enxerga que necessita a contratação de um meia para disputar a posição com o Cristaldo, ou pelo menos seu reserva para ele, porque Nathan Pescador está totalmente fora dos planos. Faz muito tempo que esse jogador não entra em campo por opção técnica, o Renato não quer mais contar com ele, indiretamente dá para perceber isso pela minutagem que o jogador está tendo, está fora dos planos, não vai ser utilizado. Então o Grêmio busca também suprir essa carência, que é um meia reserva para caso o Cristaldo seja ausência por lesão, suspensão ou daqui a pouco até seja vendido. A gente não sabe quais as propostas que podem chegar na próxima janela de transferências. Mas é isso. Rodrigo Caio, muito próximo de ser anunciado pelo Grêmio, chega aí para ser mais um reforço tricolor. Nos próximos dias, horas, o Grêmio vai anunciar oficialmente a chegada desse atleta de 31 anos, que chega, como eu disse, para a composição de grupo e ser mais uma opção para o elenco do técnico Renato Portaluppi. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, deixa o like e comenta, principalmente, o que você pensa em relação à contratação do Rodrigo Caio. A gente está bastante curioso para saber. Tamo junto, grande abraço, valeu, até a próxima, tchau!